Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início, então, à aula 5 do SE. Como de costume, eu vou resolver os problemas que estão na aula 5, SE. E, é claro, toda vez que eu resolvo, eu comento também algumas questões teóricas e que estão devidamente explicadas na aula assíncrona, mas é provável que vocês não tenham visto a aula assíncrona, então, ou para quem viu, servir aí como sendo uma revisão, tá? Então, eu tenho 4 problemas nessa aula. O primeiro é o ciclo de Otto. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é algo que eu fiz na aula 4 também. A diferença é que o ciclo de Otto é um ciclo especial de uma máquina térmica de combustão, assim como o ciclo de diesel, que são respectivamente representações, nesse caso aqui simplificadas, de ciclos que funcionam no motor a gasolina e no motor a óleo diesel, respectivamente. E o que eu vou fazer aqui na aula 4, esse exercício aqui, é algo que vai no espírito do que eu fiz na aula 4, que não vou deduzir de novo o ciclo de Otto, que está aí, está dado, a eficiência do ciclo de Otto é dada por essa expressão aqui. O que eu vou fazer aqui é mostrar que se eu pego os extremos da temperatura do ciclo de Otto, e ali eu faço um ciclo de Carnot, então a eficiência do ciclo de Carnot vai ser maior do que a eficiência do ciclo de Otto, tá? Algo que já nós fizemos na aula 4. Pegamos lá uma máquina térmica, uma determinada máquina térmica com determinado ciclo, e mostramos que, pegando os extremos da temperatura e o ciclo de Carnot operando entre os extremos, tem maior rendimento. Começar aqui desenhando o ciclo de Otto, que vai ficar mais fácil aqui visualizar. P, V, tá? Eu vou desenhar aqui, tracejar, 2 isotermas de referência e um determinado volume que eu chamo de V2 e um volume que eu chamo de V1, tá? Bom, o que é o ciclo de Otto? É um ciclo que tem 2 processos adiabáticos e 2 processos isocóricos. Então, vou pegar aqui um processo que é adiabático, lembrando que adiabático desce mais rápido que isotérmico. Outro processo adiabático, aí eu fecho aqui nos 2 processos isocóricos. Como qualquer máquina térmica, o ciclo é percorrido no sentido horário. Aqui eu vou colocar os pontos, os vértices A, B, C e D. Lembrando que, como existem 2 processos adiabáticos, onde, claro, por definição, Q igual a 0, não há transferência de calor, então a transferência de calor acontece nos 2 processos isocóricos. Tá? Temperatura constante descendo, significa aqui que estou rejeitando. Tá? Então, esse é o QF. E nesse ponto aqui, em que há ignição, o calor entra no sistema. E de C para D, lembrando, o tempo de potência. Quando o pistão é empurrado, acontece a expansão e é o responsável pelo movimento do motor. Tá? Bom, tudo isso está lá. Eu detalhei na aula assíncrona. Tá? E na aula síncrona, eu mostrei para vocês que o rendimento do ciclo de Otto é dado por 1 menos 1 sobre R gama menos 1. Tá?
E o que que o R? O R a gente chama de taxa de compressão, tá? Ou de expansão, nesse caso aqui é igual, que é a razão V1, que é o máximo do volume do cilindro, dividido por V2, que é menor valor do volume do cilindro. Então, R é V1 sobre V2. E gama, evidentemente, é CP sobre CV, que muitas vezes, como boa parte da mistura do vapor de gasolina com ar é mais ar, então é uma boa... Muitas vezes, quando a gente vai resolver um problema, é comum colocarmos gama equivalente a 5 graus de liberdade, um gás diatômico, né? Embora a molécula de gasolina seja uma molécula bem mais complexa do que isso. Tá? Mas, enfim, isso aqui é Otto. Agora, eu quero comparar com Carnot. Eficiência de Carnot. Carnot, tá? Eu demonstrei isso aqui para um gás ideal, embora não se restrinja somente a um gás ideal, mas explicitamente com um gás ideal mostrei que o ciclo de Carnot tem uma eficiência que só depende das temperaturas TF sobre TQ. Tá? E quando o problema fala dos pontos extremos da temperatura, tá? Nós temos que olhar aqui no diagrama PV e quais são esses pontos extremos. Porque eu já tracei os dois isotermas, fica muito mais fácil observar o que está acontecendo com a temperatura. Tá? Aqui, então, é um isoterma. Claramente mostra aqui, bom, quanto mais embaixo eu estou, né, menor a temperatura. E aqui esse isoterma mostra que esse ponto A vai ser o ponto de menor temperatura. Porque se eu tiver um isoterma passando por A, eu vou ter esse cara aqui. E qualquer etapa do processo vai ter temperatura maior do que o A, exceto no A. Do Carnot, TF, TQ, eu preciso saber aonde estão as temperaturas extremas, tá? Então, eu já falei aqui que TA compreende a menor temperatura. Então, é o TF, tá? E aqui, a gente já vê que já tem um isoterma passando pelo C, né? O ponto D está aqui, e esse cara é maior temperatura possível nesse ciclo. Então, TC vai ser meu TF, tá? Então, o Carnot vai ser 1 menos TF, que é o TA, e o TQ, que é igual TQ. TQ, que é igual TC. Tá? Bom, o rendimento de Otto está dado em termos de R, tá? Eu vou tentar escrever esse rendimento em termos de razão de temperaturas também. E conseguir, de alguma forma, comparar os dois rendimentos. Né? A maneira que eu consiga comparar. Porque nenhum dado adicional me foi dado aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui está TA sobre TC. Então, eu posso pegar, por exemplo, o processo... Poderia pegar aqui embaixo ou aqui em cima, tá? Para efeito de comparação. Eu vou pegar aqui em cima, que é porque tenho TC aqui, tá? Então, uma temperatura eu tenho. Esse processo aqui, como eu falei, é um processo adiabático. Tá? Então, é um processo adiabático CD. No processo adiabático, vale a relação que a temperatura, volume elevado a gama menos 1, é constante. Tá? Então, no ponto C, eu tenho a temperatura TC. E o volume é V2. Tá? T v gama menos 1 se mantém constante, particularmente é igual também no ponto D, que é o fim do processo adiabático.
E no fim eu tenho a temperatura TD, e o volume é V1, então, gama menos 1. Tá? Se eu passo o V2 dividindo, eu vou ter que TC vai ser igual a TD, V1 dividido por V2 é esse cara aqui, R. Então, é R gama menos 1. Tá? Bom, daqui, agora eu vou passar R gama menos 1 para o denominador e passar o TC dividindo do outro lado. Então, vai ficar 1 sobre R gama menos 1 é TD sobre TC. Tá? Só que 1 sobre R gama menos 1 tá aqui. Tá? E o processo adiabático diz que isso é TD sobre TC. Então, eu simplesmente trago esse cara para cá, escrevo 1 menos TD sobre TC. Tá? E aí, o Carnot é 1 menos TA sobre TC. Tá? Tem que lembrar que TA sobre TC, TC está lá em cima, é menor temperatura com maior temperatura. A gente está olhando em Kelvin também, tá? Então, essa razão aqui é um número menor do que 1. E, claro, E do Carnot é 1 menos um número menor do que 1. Tá? E no caso do Otto, é 1 menos, também, claro, número menor do que 1. Só que TD, olhando aqui, o processo isocórico, TD maior do que TA. Tá? Então, E do Carnot é 1 menos um número pequeno. E o E do Otto é 1 menos um número que é maior que esse cara. Ou seja, se eu estou subtraindo uma coisa maior, então significa que o Carnot, por causa disto, eu concluo que E é menor que E de Carnot. Tá? Essa é a conclusão que eu tiro. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, deixa eu só voltar aqui. Esse comentário aqui sempre eu também fiz lá na aula 5, talvez não tivesse colocado os números, mas esse rendimento aqui é 1 sobre R gama menos 1, tá? E gama maior do que 1, porque é CP sobre CV. Quem que é gama? Taxa de compressão, tá? Então, se eu coloco essa taxa de compressão num valor muito grande, o que acontece é 1 menos um número muito grande no denominador, porque o gama é maior do que 1, tá? E, eventualmente, se R tender a infinito, o que acontece é que a eficiência vai a 1, tá? Só que tem um problema aqui. Geralmente, por questões práticas, R, se eu não me engano, é da ordem de 8, tá? Para o motor a gasolina. É um valor que eu não posso passar de 8, dessa taxa de compressão, tá? A razão é que, se eu tenho uma taxa de compressão maior, tá? O ciclo de Otto, o que acontece é uma autocombustão por causa do quanto mais eu faço a compressão, eu tenho aumento de temperatura. Então, eu não vou ter o controle de fazer a ignição, tá? Fica coisa meio descontrolada. E no motor a gasolina, quem faz a ignição
é a vela de ignição, tá? Bom, mas tem um motor que tem auto-ignição, que a taxa de compressão é alta, tá? Só que utiliza outra substância, que no caso é o óleo diesel. E o ciclo é o ciclo de diesel, tá? Que é o próximo problema aqui que eu vou tratar. Deixa eu só ir para o enunciado. Então, enunciado 2 da questão 2. O item A, digamos, é trivial. É para ter um feeling do valor do rendimento do ciclo de diesel, a taxa de compressão. O diesel tem também a taxa de expansão, que é diferente de compressão, e o gama 1,4. Aí no item B, vai no espírito do que nós resolvemos aqui para o Otto, que é imaginar os limites, os extremos das temperaturas no ciclo de diesel, imaginar ali o ciclo de Carnot e comparar o rendimento dessa máquina de Carnot operando nos extremos dessa temperatura do ciclo de diesel e comparar com o ciclo de Carnot, tá? Então, esse são os objetivos aqui do exercício 2. Bem? Bom, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, posso apagar esses isotermas e eu vou colocar de novo, mas, na verdade, eu posso aproveitar um pouquinho essa figura, não vai ficar tão excelente assim, mas desenhar o ciclo de diesel aqui. Tá? O que é o ciclo de diesel? Também tem dois processos adiabáticos, só que um processo aqui é isobárico. Tá? Então, é isso que eu tenho aqui. P. Tá? E aqui não está aparecendo muito processo adiabático, só vou dar uma caprichada um pouquinho mais. Tá? E esse é o processo, um dos processos adiabáticos. Tá? Aqui eu vou colocar a letra maiúscula porque eu representei com letra maiúscula os pontos o ciclo de diesel nas notas de aula. Então, aqui eu tenho ABCD. Tá? Duas adiabáticas, um processo isocórico, um processo isobárico. Tá? E também, de D para A, como acabei não mencionando, mas aqui acontece o descarte do produto de queima. Então, aqui é que o calor vai embora. Então, eu chamo de QF, que é a fonte fria, que é o ambiente, meio ambiente. E no ciclo de diesel, aqui que acontece a combustão espontânea, que o calor é admitido. Tá? E a eficiência do ciclo é algo um pouquinho complicado. Tem que pegar uma cola aqui, que o rendimento é 1 menos 1 sobre gama. E aqui vai ser 1 sobre RC, não, RE elevado a gama, menos 1 sobre RC elevado a gama, 1 sobre RE, menos 1 sobre RC, e aqui, esse ponto C, esqueci de colocar, tem um volume VC, tá? E tem duas taxas. Primeiro, aqui eu tenho uma compressão que vai de A até B. Então, eu chamo de taxa de compressão, que é o RC, a razão entre V1 e V2.
tá? E aí vem aqui, C para D é a, é a expansão, que é o tempo de potência, é quando acontece a ignição, e o pistão se move empurrando, quando transmite a potência ou acontece o trabalho mecânico, tá? E de C para D, o que acontece? Eu tenho, então, a taxa de expansão, que é V1 sobre VC, tá? Bom, o primeiro é só substituir os valores que o gama é 1,4, V1 é 15 e V2 igual a 5. Então, basicamente, substitui as fórmulas e aí eu obtenho aqui eficiência para o ciclo de diesel igual a 56%. Tá? Então, esse é o item A. Na prática, no motor real, motor físico, a eficiência é menor, porque eu não estou considerando aqui um gás ideal. Tem que levar em conta todas as formas de perdas que existem aí também. O gás não é ideal, etc, etc. E no final do dia, a eficiência é menor do que esses 56%. Tá? Geralmente, isso é uma coisa mais teórica. Então, o máximo, se operar com esses valores, de V1, V2 e R, o máximo que acontece é que o motor a diesel vai ter 56% de rendimento. Tá? O número real é menor. Bom, isso eu quero comparar com o Carnot operando entre os extremos da temperatura. Tá? Aqui eu tinha apagado, mas os extremos da temperatura, esse cara aqui de baixo, eu tinha antes, igual do Otto, é que TA é a menor temperatura. Então, é TF, tá? E aqui, esse é um processo adiabático. Adiabático cai mais rápido. Então, um isotérmico que passa por C vai passar aqui em cima, tá? Em cima do D. Então, o TC é igual a TQ, tá? E, de novo, deixa eu apagar aqui que eu não vou precisar mais. Não, vou precisar sim. Deixa aqui. 56%. E, de novo, E do Carnot igual a 1 menos TF sobre TQ. Tá? TF é igual a TA e TQ igual a TC. Agora, como o problema me dá os valores de R, quer dizer, dá V1, V2 e gama, mas com V1, V2 eu consigo achar RE e RC, né? Então, eu vou pegar essa expressão aqui de Carnot e tentar escrever em função de R's, tá? Claro, tudo isso está fazendo pela primeira vez, é tentativa e erro. Tem várias expressões decorrentes do quê? Dos processos, né? Inclusive, para achar a eficiência aqui, eu usei as propriedades dos quatro processos, dos dois processos isocóricos, dois processos adiabáticos, isocórico e isobárico, usei essas propriedades e final, combinei tudo e partindo da definição da eficiência de uma máquina térmica, eu cheguei nessa expressão, tá? Então, é olhar as relações que eu tirei lá atrás. Aqui, eu não vou lá voltar, mas simplesmente eu vou fazer aqui para entender o espírito. Tudo bem? Então, eu tenho aqui TATC.
Bom, se eu uso óleo, processo A e B, é um processo adiabático, tá? Então, vou ter relação entre temperatura e volume elevado a gama menos 1. Só que eu vou achar TB. E TB não está aqui. Só que de B para C, eu tenho um processo isobárico, pressão constante. E de B para C, no processo isobárico, eu consigo relacionar TC com TB. Ou seja, usando esses dois processos, eu consigo achar uma relação entre TA e TC. Uma razão. Se eu acho essa razão, jogo aqui, acabou. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou olhar processo adiabático A para B. Igualzinho lá no caso do Otto. Então, eu tenho aqui temperatura no A, volume no A, que é V1, gama menos 1, é igual, no final do processo adiabático, a temperatura é TB e o volume é V2. Então, gama menos 1. Tá? V1 V1 sobre... tá aqui. V1 sobre V2 é RC. Então, daqui eu tenho TA, vou passar o V2 dividindo, RC, gama menos 1, igual TB. Tá? Então, essa é uma das equações. A outra equação eu vou tirar do processo isobárico, que é de B para o C. Tá? Eu vou fazer para cá, talvez até tenha mais espaço aqui. Processo B para C. Lembrando que isso aqui é um gás ideal, portanto, PV igual nRT. De B para C, a pressão é constante, então significa que nRT dividido por volume é constante. Tá? Então, isso implica que nR, temperatura em B, dividido pelo volume em B, que é V2, igual nR, temperatura em C, que é TC, dividido pelo volume em C. Tá? É esse que eu tenho. Aí eu venho, volto aqui, vejo que V1 sobre V2 é RC. V1 sobre VC é RE. Então, eu vou multiplicar por V1 os dois lados. Tá? Eu não vou precisar mais disso aqui. Tá? Então, o que acontece é que V1 sobre V2 é RC. E, desculpa, aqui, V1. Multipliquei por V1 os dois lados. V1 sobre VC é RE. Tá? NR vai embora com NR. Tá? Ficou meio poluído lá. Deixa eu escrever, então. V1 sobre V2 é RC. Então, fica aqui RC TB igual RE TC. Tá? Então, essa relação eu tirei do processo isobárico. E essa relação do processo adiabático. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sumir com TB aqui. Tá? Então, daqui eu tenho que TB
né? Dessa equação eu tenho que TB é RE sobre RC TC. Então, eu vou pegar esse cara, jogar aqui. Então, esse cara é igual RE, RC, TC. Tá? Aí eu venho aqui. Tem essa igualdade. Substituindo o TB. Vou passar esse cara dividindo. Tá? Então, acho que vocês conseguem ver aqui. TA igual a RE, RC, RC, gama menos 1. Tá? Acho que vocês conseguem ver, né? Tá? Vezes TC. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível para vocês. TC. Ou seja, o que eu obtive aqui, calma, dá para arredondar ainda, mas eu vou fazer aqui, TA sobre TC igual RE, não dá para fazer nada. Aqui eu tenho RC, RC gama menos 1. O menos 1 aqui vai embora com esse RC e vai ficar RC gama. Tá? Ou seja, eu obtive TA sobre TC, que é justamente a expressão que tem aqui no Carnot, que me deu RE sobre RC elevado a gama. Então, esse cara aqui é 1 menos RE, RC, gama. Tá? Eu tenho RE, eu tenho RC, eu tenho gama. Então, é só substituir. Então, não vou precisar mais desses caras. Isso aqui vai me dar e Carnot vai me dar 89%. Claro. Primeiro, a gente esperava que realmente fosse maior que 56. Tá? No caso aí, é muito maior que 56. Então, claro, tudo isso está relacionado com a segunda lei da termodinâmica e o Carnot é o ciclo que tem o maior rendimento possível. Isso a gente vai conseguir mostrar porquê disso em termos da segunda lei da termodinâmica a partir na aula que vem, ou quando eu for introduzir a entropia. Tudo bem? Agora, deixa eu ver, algo que vale um pouquinho comentar. Lá no ciclo de Otto, eu não coloquei os valores, mas se pega lá o R em torno de 8, né, provavelmente vai dar menor que esses 56%. Tá? Que geralmente se tem é que o rendimento do motor a diesel é maior do que o rendimento de motor a gasolina. Tá? Aí a gente pode pensar em uma série de questões de matriz energética, né, de combustível, e perguntar sobre, por exemplo, ter carro movido a óleo diesel. No Brasil é proibido, só veículos pesados, né, basicamente, ou picape, tem um certo tamanho aí para ter. Na Europa, ao contrário, na verdade, não tem essa restrição, e algo como em torno de 50% da frota de veículos leves na Europa é a diesel. Então, o rendimento é maior. Até um tempo atrás, tinha um pessoal favorável. Hoje, 2 anos para cá, ou 3, não sei, veio a questão de poluição, então, questão de poluição do ar, e não tem como, aí é detalhe de química, né, de você olhar as moléculas do óleo diesel,
ele tem uma componente muito mais poluente do que o motor a gasolina. Aí, hoje já é ao contrário, o movimento é ao contrário. É proibir o motor a diesel, o carro a diesel, em vários centros. Por exemplo, eu acho que no centro de Londres, tá? E o que se fala hoje é substituir tudo isso por carro a eletricidade, tá? Essa eletricidade vem da bateria, porque eu poderia ter um carro movido a eletricidade, mas, na verdade, a matriz energética, pensando em termos de energia, é o hidrogênio. Existem também protótipos de carro movido a, não somente carro, veículo movido a hidrogênio, tá? No caso de hidrogênio, tem uma reação entre o hidrogênio, H2, e oxigênio, tá? Existem duas maneiras de reagir isso. É o jeito mais estúpido, que é expor o hidrogênio ao oxigênio. O que a gente tem? Uma explosão, tá? E outro é ter célula de combustível de tal maneira que haja um processo químico controlado, e nesse processo químico controlado, termodinâmica também a gente consegue estudar num nível de termodinâmica mais avançado, que H2 mais O2 acontece nesse processo controlado, acontece o seguinte, transforma isso em água, tá? Então, produto de H2 com O2 é água. Mais trabalho que não é trabalho mecânico, é trabalho elétrico. Ou seja, nessa célula de combustível eu tenho uma diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial se deve ao movimento dos elétrons nesse processo aí da reação de H2 com O2, tá? E essa diferença de potencial é que eu tenho diferença de potencial, eu vou ter um motor que vai funcionar com isso. Então, a princípio, é uma energia limpa, extremamente limpa, é água, tá? O problema é o seguinte, na natureza, como a gente já viu lá em teoria cinética dos gases, que hidrogênio, praticamente não, a composição de hidrogênio na atmosfera é muito pequena, então tem que ter um mecanismo de isolar, de fazer uma reserva de hidrogênio, e isso gasta energia, então eu vou gastar energia para ter hidrogênio, não consigo ter de graça, tá? Mas, o que algumas pessoas defendem, que esse hidrogênio que eu vou gastar energia, eu vou poluir fora de grandes centros. E o carro vai se mover nos grandes centros. Então, esses grandes centros vão estar livres desse tipo de poluição. Esse é o argumento. Tá? E hoje, pensando em termos de carro movido a eletricidade mesmo, é a energia mais limpa, sem dúvidas, né? O único problema aí é sobre a questão da bateria, etc., e também não é tão simples assim. A geração da energia elétrica em si, a geração, né, é limpa, pode ser limpa. Simplesmente você tem uma cachoeira lá, uma queda d'água, né? A energia mecânica se transforma em energia eletromagnética, tá? Não tem coisa mais limpa do que isso. Ou eu posso ter também calor, vem do sol, e o calor pode transformar diretamente em energia elétrica, tá? Também é uma energia limpa. Enfim, essa discussão está além do escopo desse curso, mas como eu falo aqui de motor, explosão, né? Eu acho que, como vocês já são alunos de BCT, tem que, pelo menos, ter alguma discussão sobre isso. Tá tudo bem? Comentários? Bom, se não tem, vamos voltar aqui para a aula e resolver o problema 3. Entrar em refrigeradores e bombas de calor. Na verdade, quem conseguiu entender máquina térmica direito, e o ciclo de Carnot,
né, de uma máquina térmica, dá para entender o refrigerador. E, em particular, algo que nós chamamos de refrigerador de Carnot. A diferença aqui é o sentido do ciclo, basicamente. Tá? E o problema 3 fala aqui, é um refrigerador ideal de Carnot. Então, é um refrigerador que opera com o ciclo de Carnot, e como é refrigerador, é invertido em relação à máquina térmica. Tudo bem? E esse refrigerador transforma meio quilo de água de torneira a 10 graus Celsius em gelo a menos 20 graus Celsius. Tá? E o congelador é mantido a menos 20 e o refrigerador rejeita calor a um cômodo a mais 20 graus Celsius. E a pergunta é, quanto trabalho esse refrigerador vai realizar? Esquematicamente, eu tenho aqui, que é um refrigerador. E aqui é igual, esquematicamente aqui, igual a máquina térmica. Tenho duas fontes de calor. Esse eu vou chamar de TF. E de cima eu vou chamar de TQ. Tá? O que o refrigerador faz? Ele tira calor da fonte fria. Tá? QF. Retira o calor no interior da geladeira. Tá? E passa para onde? Ele joga para o ambiente uma certa quantidade de calor QQ. Tá? Tem um problema que a segunda lei da termodinâmica diz que isso não acontece voluntariamente. Tá? Então, o que eu preciso para que isso aconteça? Para retirar o calor da fonte fria e jogar calor na fonte quente, que é o inverso, né? O contrário do processo natural, que é de calor transmitir da fonte quente para fria. O que tem que acontecer é que alguém tem que realizar trabalho. No caso, nossa geladeira, esse alguém é realizado pelo compressor, mas que comprime, aumenta a temperatura do gás, passa por uma serpentina com a temperatura alta lá fora, girando, e joga quem? Joga esse calor QQ para o ambiente. Tá? Aí vai ter uma válvula de controle que o gás, uma mistura gás com um fluido, um gás com líquido, ele vai sofrer uma expansão adiabática. Vai resfriar na expansão adiabática. E a temperatura é menor que a temperatura no interior da geladeira. E vai passar, então, por uma serpentina interna. E quando passa para a serpentina interna, ele vai retirando, ele vai absorvendo o calor do interior da geladeira, porque o fluido está a uma temperatura menor que o interior da geladeira. Então, vai absorvendo isso, tá? Até chegar de novo no compressor, começar o ciclo. Para o compressor, ele opera as nossas geladeiras residenciais com energia elétrica. Então, no fim, a energia elétrica se transforma na energia mecânica do compressor e essa trabalho é um trabalho externo. Tá? E uma geladeira eficiente tem um determinado coeficiente de rendimento, tá? E esse coeficiente, que é o CDD da geladeira, coeficiente de desempenho, é de refrigerador. É o quê? O que eu tenho que ter para ter uma geladeira com um bom coeficiente de desempenho? Tá? Qual é o objetivo da geladeira? Retirar calor QF. Tá? Então, quanto maior meu QF, maior meu CDD. Então, é proporcional. Tá? Por outro lado, eu quero que minha geladeira retire o máximo de calor possível, mas a geladeira seja econômica. Então, o CDD tem que ser inversamente proporcional ao trabalho realizado. Tá? O trabalho aqui resulta, né, na conta de luz no final do ano, do mês. Então, isso aqui tem que ser
dividido por W. Então, isso é o CDD do refrigerador, tá? Esse W aqui, no nosso caso, eu posso usar com um ciclo a primeira lei da termodinâmica e fazer a variação da energia interna igual. Entra QF. Sai QQ. Mais W. W é sobre o sistema. Isso aqui tem que dar igual a zero num ciclo. Tá? Ou seja, W é igual a QQ menos QF. Então, isso aqui vai ser QF, W é QQ menos QF. Tá? Agora, um cara que está no numerador, eu posso escrever ele como sendo o denominador do denominador e fazer a distributiva. Então, CDD pode ser escrito como sendo denominador, denominador fazendo distributiva, QQ sobre QF, e o outro vai dar menos 1. Tá? Até aqui é para qualquer refrigerador. Agora, se esse refrigerador estiver operando em ciclos de Carnot, o que acontece é que, da mesma forma que para máquinas térmicas, eu consigo estabelecer uma relação entre QF, QQ, TF e TQ, aqui vai ser igual. Tá? Então, o Carnot, ciclo de Carnot, deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. Ciclo de Carnot diz que QF sobre TF é QQ sobre TQ. Tá? De tal maneira que o CDD de Carnot do refrigerador vai ser 1 sobre o TQ, QQ sobre QF é TQ sobre TF. Tá? Então, isso aqui é o refrigerador de Carnot. Ele fala que opera em refrigerador de Carnot. Tá? Bom, só que ele quer o trabalho. Eu tenho aqui um rendimento. Tá? Fiz uma revisãozinha, eu vou precisar usar essa expressão aqui. Bom, daqui eu vejo que CDD é QF sobre trabalho. E QF é o calor que eu vou transformar. Retirado da água a 10 graus Celsius, meio quilo de água, e transformar em 20 gramas, menos 20, gelo a menos 20. Tá? Então, esse é o QF. Isso eu tenho. Eu sei quanto de calor eu preciso retirar da água. Então, QF. Mas eu quero trabalho. Tá? Mas CDD é isto. Só que ele falou que opera com Carnot. Então, eu vou igualar o CDD de um refrigerador geral, que está aqui, pelo refrigerador de Carnot, que tem essa relação aqui. Tá? Então, eu não vou precisar desse cara. Eu vou simplesmente pegar módulo de QF sobre W é 1 sobre TQ TF menos 1. Então, W passo para lá, multiplicando, esse passo para cá, multiplicando. Então, é módulo de QF, TQ, TF, menos 1. Tá? Então, eu preciso achar QF. Achando QF, acabou. Eu acho W.
Achar QF é fazer problema de calorimetria. Então, se eu tenho água, (10°C, meio quilo, eu vou transformar esse cara em gelo. A menos 20°C. Tá? Qual é o calor que eu retiro daqui para transformar em gelo? Então, Q vai ser o quê? Massa do gelo, calor específico, desculpa, massa da água, né? Calor específico da água, a temperatura, que eu chamo de TF', vai chegar até 0°C, menos a temperatura inicial. Isso aqui é TI. Tá? Menos a massa da água a 0°C vezes calor latente de fusão. Mais massa, agora transforma em gelo. Massa do gelo, C do gelo, temperatura final, TF. E essa temperatura final, TF, é essa aqui, menos 20°C. TF menos a temperatura inicial, desculpa, do gelo a 0°C. TF. Tá? Esse cara aqui é zero. Então, que M deixa em evidência C da água, não negativo daqui, TI 10°C, menos a massa saiu, calor latente de fusão, e daqui a temperatura final, o M saiu, C do gelo, temperatura final. Tá? Aqui pode ser em graus Celsius, porque eu coloquei temperatura em graus Celsius, é a diferença de temperatura, né? Já coloquei 0°C, então o TI, TF, o TI vai ser 10, e o TF vai ser menos 10°C. Ou seja, todos esses caras são negativos. Por que são negativos? Porque eu estou retirando o calor da água, estou transformando em água a 0°C, retiro o calor, transformo em gelo a 0°C, retiro mais calor, eu transformo em gelo a menos 20°C. Tá? Esse cara aqui, é só substituir os dados, fica 2,08 vezes 10 a quinta joules. Tá? Então, esse é o valor que eu preciso retirar. Negativo. Tá? Bom, deixa eu apagar aqui. Não, na verdade, não preciso. Mas depois já apago. Então, quem que é meu QF? Módulo de QF. É o módulo desse Q. Tá? É esse cara aqui. Esse cara aqui é o QF. Módulo de QF. É o módulo de Q, que é 2,08 vezes 10 a quinta joules. Tá? Não vou precisar mais. Então, módulo de QF igual ao módulo de Q, que é igual a 2,08 vezes 10 a quinta joules. E esse cara é o que vai entrar aqui. Tá? TQ e TF, quem são? O problema falou que TQ, o ambiente, o meio ambiente onde o calor é jogado fora, é 20 graus Celsius. E
O TF é esse cara aqui, dentro da geladeira, que é menos 20 graus Celsius, tá? E TQ e TF, que vem do Carnot, né, vem da relação entre QQ e QF, tem que ser em Kelvin, tá? Tem que transformar em Kelvin. Então, o trabalho vai ser 2,08 vezes 10 a quinta joules, tá? O TQ vai ser 20 mais 273 e o TF vai ser menos 20 mais 273. Tudo isso aqui, razão menos 1, tá? Fazendo as contas, vocês vão obter que o trabalho é 3 vezes 10, 3,29 vezes 10 a quarta joules, tá? O que acontece é que eu consigo retirar uma quantidade de calor maior, né, energia maior do que a energia que eu adiciono para o sistema, tá? Que é o W. O W é 3,29 vezes 10 a quarta joules. E o calor que eu consigo remover daqui é 2,08 10 a quinta joules. É algo como 6, 7 vezes maior, tá? Isso é possível. Não estou violando conservação de energia nem nada. Nem a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia, e nem a segunda lei da termodinâmica, que é a seta do tempo, ou reversibilidade, processo. Tá? Então, é isso que acontece e o resultado final tá aí. Dúvidas? Não. Deixa eu só rapidamente fazer o último problema, que é a bomba de calor. Problema 4. O que é uma bomba de calor? Bomba de calor é, do ponto de vista operacional, do ponto de vista do ciclo termodinâmico, é exatamente igual ao refrigerador, tá? Qual é a diferença? A diferença é que o ambiente que a temperatura é baixa, na geladeira é interior da geladeira. E a temperatura quente é o ambiente. É onde a geladeira está na cozinha, por exemplo. Tá? E a bomba de calor, não. O que é quente, a fonte quente da bomba de calor é o cômodo, é a casa da gente, é o interior da casa, da residência. E a temperatura fria é lá fora. A bomba de calor funciona no inverno, quando lá fora está uma temperatura baixa. E a gente quer manter a temperatura interior dentro da casa a uma temperatura confortável. Tá? Então, essa é a diferença. E aqui ele fala que tem uma bomba de calor que realiza uma razão entre o calor real que entra no cômodo e o trabalho realizado pelo motor de uma bomba de calor, 10% da razão máxima teórica. Quando um problema fala razão máxima teórica, tá? Subentende-se que ele está falando de um rendimento, o coeficiente de desempenho de Carnot. Então, ele opera a 10% aí do Carnot. Aí determina o calor que entra no cômodo por joule de trabalho realizado pelo motor, por 1 joule de trabalho realizado pelo motor. Quanto de calor entra, tá? Temperatura interna 20 graus Celsius, externa menos 5 graus Celsius. Tudo bem? Então, o que eu tenho aqui da bomba de calor é exatamente igual. Só que aqui falou que meu TF é menos 5 graus Celsius. E o TQ é 20 graus Celsius também. Deixa eu colocar mais um algarismo significativo. Tá? O que a bomba de calor faz? Aqui, lá fora. Dia frio, inverno, menos 5 graus Celsius. Tá? Ele vai retirar calor
de uma fonte fria e jogar na fonte quente, que é dentro de casa. Tudo bem? E para isso não faz de graça. Tem que se realizar um trabalho. E aí vem o coeficiente de desempenho, CDD. Agora, o CDD da bomba é diferente do CDD do refrigerador. Né? O que é uma bomba que tem um bom coeficiente de desempenho? É aquele que me interessa aqui. Isso aqui. QQ. Tá? Quanto maior QQ, melhor desempenho, que é o que joga o calor no ambiente quente. Quero isso. E é inversamente proporcional a quem? O trabalho. Né? Quanto menor o trabalho, mais interessante para mim. Gasto menos para manter, para fazer funcionar. Então, isso dividido por W. Tá? Aí, de novo, W num ciclo, exatamente igual aqui da geladeira. Então, é módulo de QQ menos QF. Tá? E esse cara, o numerador, eu consigo escrever como sendo o denominador do denominador. E faço a distributiva. Então, isso aqui é 1 sobre denominador do denominador, quando multiplica, que fica menos 1, desculpa, fica 1, e aqui fica módulo de QF, módulo de QQ. Tá? Infelizmente, por falta de espaço, eu apaguei, mas se essa bomba de calor estiver funcionando como uma máquina de Carnot, um ciclo de Carnot, máquina não, refrigerador de Carnot, ou bomba de calor de Carnot, vale a relação módulo de QF sobre TF é igual ao módulo de QQ sobre TQ. Tá? Então, isso é o meu CDD e, por conta disso, o CDD de Carnot da bomba é 1 sobre 1 menos QF sobre QQ é TF sobre TQ. Tá? Esse é o CDD de Carnot. Ele falou que, no meu caso, é 10%. Tá? Que essa bomba opera. 10% desse rendimento. Aqui. Tá? Então, eu venho aqui, não vou precisar desse cara, eu só vou precisar desse cara aqui. Tá? Então, esse cara aqui é igual a 10% do CDD de Carnot, que é 1 sobre 1 menos TF TQ. Tá? Mas CDD é QQ sobre W. Então, eu consigo escrever que módulo de QQ igual W, 10% é 0,1, vezes 1 sobre 1 menos TF TQ. Tá? Aí não vou precisar mais ninguém aqui. Tá? O enunciado diz, CDD dele, rendimento dele é 10% do rendimento de Carnot, máximo rendimento teórico, 10%, 0,1. Aí se o trabalho é 1 joule, é 1,0,1, 1 menos TF TQ. Quem que é o TF? É o ambiente externo, que é menos 5 graus Celsius. Quem que é TQ? 20 graus Celsius. Eu tenho que transformar os dois, não posso esquecer, em Kelvin.
tá? Se eu transformo os dois em Kelvin, tá? Eu vou ter módulo de QQ igual a 1,17 joules, tá? Isso com 10% de rendimento. Não sei, uma máquina realista, de verdade, que existe no mercado, qual é a razão entre o trabalho e esse calor. Mas o fato notável é que o calor que entra no sistema, aquece o ambiente, esse calor é maior do que o W, tá? Se vocês tivessem o aquecedor elétrico, que é mais comum aqui no Brasil, tá? O calor que você recebe é o W, que é o trabalho, na verdade, ele é a energia elétrica que se transforma em calor por dissipação no resistor. Né? Resistor tem praticamente 100% aí de eficiência de dissipar energia. Então, eu posso dizer que esse 1 joule é que vai se transformar em calor. Mas se eu tiver uma bomba de calor, eu vou ganhar 17% a mais. Tá? Parece pouco, né? Mas o ganho ou economia na energia elétrica é maior, principalmente se levar em conta o tempo que está ligado lá, né? Vai depender também da razão entre a temperatura ambiente e externa, a razão entre essas temperaturas e a eficiência mesmo de fato. Mas eu consigo retirar não, né? Receber mais energia do que eu receberia se eu tivesse um aquecedor convencional, que é a base de resistência elétrica. Tá? Bom, há alguma dúvida sobre o que eu falei hoje? Bom, caso não tenham nenhuma dúvida, se tiver tudo sob controle, tudo tranquilo, então a gente fica por aqui, encerra, né? Tenham todos uma boa noite e a gente vai se ver na próxima segunda-feira. Lembrando que a próxima segunda já é aula 6 e depois aula 7. Agora que está ficando divertido, né? A gente está encerrando. Então, boa noite a todos.